União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Eu vou começar com uma notícia bem novinha, que é o passo a passo do questionário de implantação, de a construção da justificativa, tá certo? É bem nova, né? Foi lançada no dia 22, ou seja, 2 dias atrás, e quando foi lançado esse questionário ainda não existia esse passo a passo, tá? Essa foi a matéria lançada no portal do DAB, tá? Onde é uma matéria, né, do setor de comunicação que fala que há possibilidade de construir uma justificativa para a implantação do prontuário eletrônico do cidadão. Tá? O que é que já foi feito até agora? Já foi lançado o questionário do FormSUS sobre a estrutura, mas não apresentando justificativa e nem prazo. Esse questionário, ele teve um prazo de término e depois ele foi ampliado e já chegou à sua conclusão. Esse novo questionário é para que os municípios venham a detalhar a situação de cada unidade básica de saúde em 4 pontos, tá? E esse é o link da matéria que foi lançado lá no portal do DAB e atualmente, hoje, ele foi lançado também lá na primeira página do DAB. Então, para que todos possam ter acesso. Essa primeira matéria foi do Portal da Saúde e quando ele foi lançado, gerou um grande tumulto, porque já tinha o FormSUS lançado 2 vezes, o Estado do Maranhão fez um questionário próprio para conhecer a sua realidade da atenção básica, e esse é o segundo ponto da reunião de hoje, vai ser mostrado como está a atenção básica do Maranhão em relação ao prontuário eletrônico e à utilização do eSUS. Dados parciais ainda, não são dados do FormSUS. E agora nós temos esse questionário. Então, bora esclarecer, né? Primeiramente, o questionário do FormSUS já está encerrado, né? Esse questionário novo não é o do FormSUS. Segundo, quem deve responder? Todos os municípios do Maranhão. Inclusive, alguns municípios já responderam, tá? Terceira questão, até quando ele pode ser respondido? Até dia 10 de dezembro. E a resposta desse questionário não está condicionado à função de secretário de saúde. A gente vai explicar isso, quem pode responder esse novo questionário do Ministério da Saúde. Então, nós fizemos um passo a passo para facilitar a conversa. Lembrando que quando esse passo a passo ele foi construído ontem, ainda não tinha a chamada aqui nas últimas notícias do DAB. Agora ele já veio para cá, tá? Então, para ter acesso, você vinha por ações e programas, clicava em eSUS AB, ia para a página do eSUS e algo que não estava explicado. Onde estava esse questionário? Ele estava aqui, ó, no sistema de uso de controle do eSUS. Hoje está mais fácil porque na primeira matéria, quando você clica no link, você já vai direto para o sistema de uso do controle do eSUS. Bom, o sistema de uso do controle do eSUS, ele já é conhecido pelas pessoas que utilizam o eSUS e o SIS-AB, né? Por quê? É necessário ter essa senha, e é a senha do gestor municipal. Hoje é o CPF e a senha que já está em nome dele, para que se tenha acesso a essa segunda página do gestor do programa municipal. Esses prints foram feitos a partir de um acesso de município. Por quê? Se você não tiver senha, você não consegue sequer avançar. Então, foi criado esse passo a passo, foi o primeiro passo a passo criado a nível estadual, tá? E a nível municipal, então ele é de livre acesso, a gente vai informar, só assistir essa web e pedir também, tanto para o Telesaúde quanto para a gente, por e-mail, que a gente vai fornecer todo esse material para vocês. Bom, nessa página tem um botãozinho novo, que é aqui, ó, formulário de justificativa. Quando você clica nesse formulário, você vai ter acesso a essa segunda página, na qual, para responder
Começa por aqui, sim ou não. Por quê? A gente está partindo do princípio que boa parte dos municípios, hoje a maioria dos municípios, de acordo com o CESAB, ainda não tem prontuário eletrônico do cidadão. Se você disser que não, que ainda não tem o prontuário eletrônico em todas as suas unidades básicas, vai abrir uma segunda tela, que começa com esse texto para esclarecer um pouquinho mais, e abaixo desse texto tem um questionário identificando a situação de cada unidade básica de saúde em 4 itens, mas a gente vai explicar passo a passo, né? Primeiro ele fala que esse questionário ele esgota no dia 10, não existe possibilidade, não foi informada a possibilidade de ampliação do prazo, tá ok? E ele faz a seguinte pergunta: se todas as suas unidades básicas já possuem um PEC. A realidade do Maranhão não é essa. Então, secretários de saúde, ou coordenadores de atenção básica, ou técnicos, gestores do ESUS vão colocar ali não, tá? Logo após isso, você vai ter essa segunda tela, onde vai aparecer aqui no cantinho o CENES da unidade, o município, a identificação do município e o nome da sua unidade básica, onde você vai avaliar a sua unidade básica nesses 4 campos, tá? Se o município inteiro tiver uma condição idêntica nas suas UBSs, por exemplo, ela não é informatizada, não tem acesso à internet, não tem PEC na unidade, ainda tem problema de trabalho, basta clicar nesse link azul aqui e ele marca todas as unidades de igual forma, tá? Porque para municípios maiores, você vai ter um trabalho e demora um pouquinho mais. Quem tem 20, 30, 40, 50 unidades básicas ou mais do que isso, vai demorar um tempo para ir individualizando a sua resposta, tá? Após você responder a avaliação de todas as suas unidades básicas, tem um campo aí pequenininho que a gente destacou com essa seta verde para que o município diga em quanto tempo, em meses, deve levar o processo de implantação do prontuário eletrônico. Na minha opinião, esse foi o campo mais novo e mais sensível. Por quê? O município que vai ter mudança de gestão não pode responder isso sozinho. Tem que falar com a gestão nova. Se disser, a menos que consiga implantar prontuário eletrônico até dezembro. Ou seja, 1 mês. Quem precisar mais de 1 mês para implantar, ou seja, já envolve janeiro, é necessário que converse com a gestão nova e negocie, a partir da avaliação anterior, qual é o tempo necessário para implantar o prontuário eletrônico. Essa observação aqui não está na página. Nós é que fizemos essa avaliação aqui, ó. Se for superior a 1 mês, converse com a nova gestão. Principalmente os municípios que já estão em processo de transição, que a equipe de transição já está no município. Então, após isso, e isso só quem tem acesso é o município, quem pode trabalhar com isso? Como é que o Estado vai trabalhar? O Estado e o COSEMS, né? Cabe ao Estado, cabe ao COSEMS divulgar esse questionário a todos os municípios, porque tem prazo, primeira coisa. Segundo, incentivar o preenchimento do questionário. Porque se o município reclama de que não há condições de uma adaptação rápida ao prontuário eletrônico, ele, por obrigação, tem que informar de que forma ele pode ser ajudado e o prazo de implantação. Tá? Terceiro ponto, orientar o município quanto ao preenchimento, como nós estamos fazendo agora. O preenchimento ele não é complicado. Tá? E último, que é um pouco mais elaborado, discutir junto ao município, junto ao Estado, junto ao Ministério, formas de fortalecimento dessa gestão. Porque não existe uma receita mágica, não existe algo que pode ser simplesmente copiado. Em uma mesma região de saúde, você pode ter exemplos bem diferentes. E aí, a gente precisa relativizar, não existe receita mágica para a implantação do prontuário eletrônico. Por quê? O prontuário eletrônico ele é somente um instrumento à disposição da assistência e da gestão de saúde. Para que haja sucesso do prontuário eletrônico do cidadão,
há necessidade de organização ou de reorganização do seu processo de trabalho na sua equipe de atenção básica e também na própria atenção primária em saúde. Tá? Há essa necessidade. Então, qual é a nossa maior preocupação agora? Que os 217 municípios do Maranhão, os 5.000, quase 5.400 municípios do Brasil, possam responder esse questionário, ou seja, estamos em contagem regressiva. Por que esta preocupação? A partir de hoje só faltam 18 dias, né? Porque houve a fala, já por 2 vezes, agora a 3ª vez, que foi publicado que o município que não tiver prontuário eletrônico de saúde, o PEC, né, Prontuário Eletrônico do Cidadão, pode ter seu recurso da atenção básica suspenso. Ainda não existe base legal para isso, mas para que eles criem uma base legal, basta que seja publicado um decreto ou portaria. Então, é necessário manter a leitura atualizada, né, tanto do Portal da Saúde quanto do DAB, mas também investir no processo de organização da atenção básica. Tá? Bom, essa é a primeira web. Para facilitar essa conversa, a gente sempre tem webs quinzenais. Ao final dessa web, a gente já divulga a próxima. Tá? Então, tá aí, dia 24 de novembro, cumprindo a promessa de realizar essa web. Esse foi o material de divulgação, porque nós temos ainda 2 outros pontos a conversar, que são os dados parciais sobre como está a atenção básica no Maranhão. E aqui eu tenho a representação do Saúde da Família, sobre a importância do preenchimento da AMAC e do PEMAC, nos municípios que fizeram a adesão ao PEMAC, ao Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica. Para isso, nós temos aqui a Tércia, do Saúde da Família, e depois vai chegar a Ana Carolina, coordenadora do Departamento de Saúde da Família. Tá? Bom, esse foi a figurinha que o Ministério lançou hoje no portal do DAB, porque até ontem não tinha. Tem esse textinho e tem essa figurinha mostrando esse relógio, aí até o dia 10 de dezembro. Detalhe, quem ainda não conhece esse link, está aí o link. Para quem trabalha com sistema, se colocar dabsistemas.saude.gov.br/sistemas, vai direto para essa página, onde você não precisa ter acesso a introduções. Você vai direto para o site do PEMAC, responder a AMAC, vai direto para o Smart do Telesaúde, quem são os coordenadores do Telesaúde vai acessar o Smart. Quem trabalha com Sisvan vai direto para o Sisvan, Vitamina A ANDE, que é da Nacional, né? Agenda Nacional de Desnutrição, o controle do ESUS, né? Para responder a esse questionário, e o EAB, tá? Lembrando que todo esse material vai estar à disposição de vocês, basta pedir para o e-mail da sala de situação nesses 2 nossos e-mails. Essa situação, @saude.ma.gov.br e ssituaçãoma@gmail.com. Bom, tá aí a nossa segunda pauta e eu vou explicar o porquê dela. Nos dias 18, 19 e 20 de outubro, houve, né, o Fórum de Atenção Básica lá em Brasília. Lá em Brasília houve bastante questionamento, eu não estive presente. Quem representou a Saúde do Estado foi a Ana Carolina, do Saúde da Família, onde foi feito o seguinte questionamento: o que é que o Estado pode fazer diante desse processo de implantação do PEC? E ela mesma propôs que o Estado pudesse fazer um diagnóstico de como está o Estado do Maranhão em relação ao ESUS e ao PEC, transformar isso num documento que será assinado pelo secretário estadual de saúde, né, Dr. Carlos Lula, pelo secretário adjunto de atenção básica, Dr. Marcelo Rosa, pela superintendente, doutora Silvia Viana, para que seja entregue ao COSEMES, ao Conselho Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde, para fazer um detalhamento daquilo que o FormSUS não apresentou detalhamento, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. Então, vamos explicar. Hoje, são só os dados parciais, tá? Mas que já são bem esclarecedores. Então, qual era o nosso problema?
a gente não sabia, não tinha detalhamento para como está o estado do Maranhão, né? Quem está utilizando o PEC, quem não está, isso o CISAB responde, mas não sobre a estrutura das unidades de forma atualizada, onde está instalado o eSUS e o PEC. Então, esse foi o nosso problema disparador. O nosso universo e a nossa amostra. Toda pesquisa tem um universo e amostra, né? O nosso universo são os 217 municípios e a amostra, a gente trabalhou com a amostra muito alta, porque nós tivemos uma adesão muito alta ao PEMAC. A nossa meta era pelo menos fazer 205 municípios, ou seja, muito alto, 95%, porque foi o universo de adesão ao PEMAC no terceiro ciclo. Então, como é que nós construímos essa pesquisa, né? Primeiro, foi elaborado um questionário maior do que o FormSUS. Segundo, foi feita parceria com o COSEMES e com as unidades gestoras regionais de saúde. Muito obrigado aos técnicos das unidades gestoras regionais, técnicos e gestores. Foi feita uma mobilização, tanto por e-mail quanto pelas redes sociais, para responder esse questionário. E houve um acolhimento muito grande dessa pesquisa, na qual nós temos que agradecer a parceria com os municípios. Se os municípios não tivessem adotado a ideia, os municípios silenciosos continuariam silenciosos. Então, técnicos, digitadores, coordenadores de informação foram grandes parceiros nisso. Dentre eles, eu posso citar nominalmente porque nos ajudou muito, né, que foi o Neto, lá de Santa Helena. Então, muito obrigado por essa parceria e mobilização. É claro que citar nominalmente, eu quero só representar os técnicos de informação ao citar o nome do Neto, tá? As unidades gestoras regionais de saúde do Estado, todas elas entraram como parceiras, ligando para o município, mandando e-mail, junto com o COSEMES. Fora isso, nós construímos a meta, articulamos com todos esses atores sociais, que são técnicos de informação, coordenadores de atenção básica, assessores também são grandes parceiros, secretários municipais de saúde, as unidades gestoras e contatos por ligações, redes sociais e e-mails. Fora isso, nós realizamos monitoramentos diários sobre a resposta desse questionário com devolutivas para todos esses parceiros que são os nossos atores sociais. E por último, fizemos o encerramento dessa coleta nessa última segunda-feira, dia 21/11, às 17 horas. E olha que felicidade, a gente nunca tinha vivido isso. Tivemos a resposta dos 217 municípios que compõem o estado do Maranhão. Nenhum município ficou para trás, tá? Então, aquilo que nós vamos apresentar hoje tem a resposta dos 217 municípios, tá? Como nós trabalhamos com informação, nós temos que conversar da forma mais didática possível. Então, para não apresentar uma relação de tabelas e gráficos de mais de 20 questões, nós elencamos 5, são essas questões, para nortear a devolutiva para vocês. Primeira questão, a quantidade de unidades básicas de saúde com computador, tá? Segunda, a quantidade de unidades básicas de saúde com computador e acesso à internet. Terceira, qual é a versão do eSUS que está em uso no seu município? Quarta, onde está instalado o prontuário eletrônico do cidadão? Porque o PEC ele já existe, mas não significa que ele tenha que ser obrigatoriamente utilizado para assistência. A gama de utilização do PEC ela é enorme, ela vai dar assistência à gestão. E, por último, quem realiza a alimentação do sistema, tá? Porque isso é fundamental. E vamos lá, nesse primeiro gráfico, a gente já reuniu a seguinte pergunta, né? Como é que está o processo de informatização e do acesso à internet no Maranhão, nos 217 municípios? 64% das unidades básicas de saúde do Maranhão não são informatizadas, ou seja, nem têm acesso a computadores nem internet. Somente 36%, né,
dessas unidades têm computadores. E somente 11, né, têm acesso à internet. Meus caros, ter computador não é ter acesso à internet. Primeira coisa, tá? Então a gente precisa ter uma calma nisso. Então a gente tem 47% somente do estado do Maranhão com computadores e somente 36% com computadores, mas sem acesso à internet, e somente 11% do estado com acesso à internet das UBS. Se a gente for avaliar as regiões de saúde do Maranhão, que são 19, em relação ao percentual de computadores com acesso à internet, quem sai na frente é Bacabal, percentualmente, depois São Luís, depois Caxias, porque é o único município do estado do Maranhão, acima de 100 mil habitantes, com PEC, né, em 7 unidades básicas de saúde. Para baixo disso, nós também temos, Amarante, temos a Sailândia, já com PEC, né, Pedreiras e São João dos Patos. Para baixo de 50%, e Santo Inês, com 50% das unidades com internet. Todas as outras regiões de saúde do Maranhão estão abaixo de 50%. Por exemplo, eu tenho um representante aqui da região de Itapecuru, que é o Cirlândia. A região de Itapecuru tem que agradecer Itapecuru, porque se não fosse Itapecuru, esse gráfico seria ainda menor. Porque isso é o percentual de unidades básicas, não significa percentual de municípios, tá? Já que a proposta é o prontuário eletrônico do cidadão, a gente tem que se preocupar onde e como está a nossa unidade básica de saúde. Não é se tem internet na secretaria. É se tem internet e se ela está informatizada a unidade básica de saúde. E eu estou falando da zona urbana e da zona rural. As duas regiões que informaram que não existe conectividade e nem informatização nas suas unidades básicas de saúde são as regiões de Viana e de Timon. Tá certo? Então, se a gente fala de regionais, regiões de saúde, isso aqui é só para mostrar para vocês de outra forma, né, os percentuais. Só que agora a pergunta é um pouco diferente. Onde está instalado o prontuário eletrônico do cidadão? Porque tem município que se confundiu, e pode ter se confundido ao responder o questionário do FormSUS. A gente tem que responder onde está o PEC. Se está na unidade básica, se está na unidade básica e na secretaria, ou se está somente na secretaria. Quem tem prontuário eletrônico do cidadão somente na secretaria, significa que só faz um uso dele, que é receber os dados do CDS ou digitar nele, gerar relatórios, consolidar as informações e enviar ao Ministério da Saúde. Isto não é utilizar o PEC para assistência. Nesta situação, eu tenho 8 regiões de saúde que somente dizem ter PEC na Secretaria Municipal de Saúde. Dentre elas, Bacabal, Balsas, Imperatriz, né? Pedreiras, Santo Inês, São Luís, Timon e Viana. Ou seja, o PEC ainda não está nas unidades, nessas regiões de saúde. Tá? Fizeram uma observação, e eu estou vendo aqui, lembrando que PEC não se faz com um computador. Obrigado, Thailton, pela resposta. Tá? Prontuário eletrônico do cidadão, quando está na unidade básica, é em média de 5 computadores, quando você tem uma equipe de saúde da família com uma equipe de saúde bucal. Vamos resumir a ideia? Todo consultório informatizado, todo, do técnico de enfermagem ao médico, ao enfermeiro e cirurgião dentista, mais pelo menos 2 computadores na recepção, que um deles pode ser o servidor. Tá? Esse é o cenário básico para prontuário eletrônico do cidadão. Ninguém consegue fazer PEC com um computador em UBS. Tá? Então, aonde está o PEC? No Maranhão, 91% somente na Secretaria de Saúde. A gente está mostrando ao Ministério da Saúde
e a gente vai transformar isso em documento, assinar, transformar isso em respaldo, dizendo, olha, o retrato do Maranhão é esse, e pode ser o mesmo retrato de outras cidades, de outros estados, tá? Somente 9% o PEC também do estado do Maranhão está na unidade básica, tá? Quem alimenta o ESUS? Essa resposta ela é coerente com a anterior. Se eu tenho o PEC 90% em média na secretaria, a alimentação desse sistema maciçamente está com os digitadores, tá? 22% responderam digitadores e profissionais de saúde, tá? 0% somente os profissionais de saúde. O que é que eu posso entender? Eu tenho um Maranhão com ficha, eu tenho um Maranhão utilizando o PEC só na secretaria, e hoje, sem os digitadores, não existe alimentação do sistema no Maranhão. Então, quando a gente fala daquele cenário anterior por números, quem realiza, nós temos outras regiões de saúde que 93%, como Balsas, depende dos digitadores, tá? Isso é uma questão fortíssima, cultural e de gestão, tá? Por exemplo, a regional de Itapecuru, aqui que está representada pelo Cirlândio, 88% dos municípios responderam que quem alimenta o ESUS são os digitadores. Então, esse é o retrato do Maranhão, tá? Qual é a versão do PEC que a gente está trabalhando? Porque, assim, ainda não existe base legal que obrigue os municípios a trabalhar na 2.106, que foi a última versão. Não está nada escrito, mas essa foi a última versão lançada, não tem 2 semanas. Anterior a ela foi a 2.104, lançada no dia 6 de outubro, juntamente com a fala do ministro, tá? Então, como é que está hoje o retrato do versionamento da versão, tá? Que está sendo utilizada no Maranhão? Vamos dar uma notícia boa. 0% abaixo da 2.0. Ainda bem, no estado do Maranhão, não tem nenhum município trabalhando anterior a 2.0, tanto no CDS quanto no PEC, tá bom? 30% já estão trabalhando na versão ou 2.4 ou na 2.106, ou na 2.04 ou na 2.06. 61% do estado está trabalhando nas versões 2.0, que vai até a 2.013. Essa é a realidade do Maranhão, tá ok? 9% não respondeu a esse item. Então, qual foi a estratégia de sucesso para este questionário, tá? A estratégia de sucesso a gente tentou resumir nesse gráfico. Primeiro, elaboração de um material, articulação com o COSEMES, que é esse primeiro quadrante aqui mais escuro, e envio aos municípios, regiões de saúde e unidades gestoras regionais. Segundo ponto, monitoramento diário das respostas. Um grande problema do ESUS é que a parte de monitoramento das respostas ainda era muito frágil. O relatório de saúde do ESUS, ainda pouco trabalhado, foi lançado há 2 semanas atrás e poucos municípios sabem que agora no portal do CISAB você pode tabular atendimentos, procedimentos, visitas, tipo de procedimento, local, tipo de atendimento, demanda que foi atendida por UBS, por equipe, por profissional, com série histórica. Então, quem ainda não sabe, acesse o portal do CISAB e conheça o relatório chamado Relatório Saúde. Essas informações estão disponíveis tanto no acesso restrito quanto no acesso público, tá ok? Novidade para vocês. Segundo, o que é que deu muito certo? Trabalhar com rede social. Hoje é muito mais fácil você acessar uma rede social do que acessar corretamente o seu e-mail. Tanto que o Telesaúde hoje trabalha com transmissão ao vivo. Está aqui a professora Sâmia Borges chegando na nossa web, tá? Seja bem-vinda, Sâmia. Pronto, já foi aceita, tá?
Seja bem-vindo à nossa web. E por último, dar feedback. A gente não quer nenhum município ou região de saúde ou unidade regional se degladiando, mas uma competitividade positiva é necessária, ou seja, municípios conheçam os municípios que estão na sua região. Não deixe a sua gestão da atenção básica cair, né? Porque fragiliza o seu município e só quem sofre mais é o usuário. Quando a gestão da atenção básica ela é fragilizada, quando o processo de trabalho ele é fragilizado, o que acontece? O acesso à informação ela é fragilizada e nós temos uma assistência que não atende à necessidade do usuário, uma assistência pouco resolutiva, tá? Então, quanto mais a gente melhora a assistência, mais a gente melhora a gestão e são dois itens que se alimentam, né? Que melhoram conjuntamente, tá bom? Então, uma coisa eu tenho certeza, esse processo de dependência da informação e das redes sociais, ele não pode ser encarado simplesmente como um problema. Se a gente não tivesse o WhatsApp, se a gente não tivesse outras redes sociais, até mesmo Facebook para a gente aumentar as nossas publicações, se a gente ficasse restrito somente a meios institucionais, a gente não teria atingido todos os municípios. A gente também não teria parcerias que vai do Amapá até o Rio Grande do Sul a São Paulo, tá bom? Então, quais são os pontos de discussão de resultados que a gente pode fazer agora? Primeiro, articular para comunicar e interagir. Se a gente não alinhar com os municípios aquilo que pode ser feito, a gente não avança. Segundo, feedback periódico e claro. Isso é uma chamada para o Estado, uma chamada para a unidades gestoras regionais, para os municípios. Deem feedback para suas equipes, senão eles não têm como saber o que melhorar. Gerem relatórios, gerem planilhas, deem devolutivas para as equipes de atenção básica. Terceiro, no Maranhão existe um déficit sensível quanto à informatização e conectividade nas UBSs. O Maranhão ainda está, na sua maioria, preso ainda ao cenário 1 e ao cenário 2 de implantação do ESUS. Terceiro, os digitadores e técnicos de informação são profissionais que mais têm contato com o software do ESUS. Esse é o retrato do Maranhão. Se você quiser conversar de forma qualificada sobre o ESUS, você vai falar com esse público. Ainda não é realidade que a equipe de saúde domine o que é o CDS e o que é o PEC. Né? Quarto, né? A utilização do PEC no Maranhão destina-se a funções administrativas na Secretaria de Saúde, não para atendimento, na sua maioria. Última pontuação. 30% dos municípios já estão utilizando versões da 2.104 a 2.106, ou seja, os municípios eles se comportam de forma rápida, mas tem que ser acompanhados, porque nem sempre instalar a versão atual significa fazer uso qualificado dela, tá? Então, quais são os problemas que foram encontrados nessa pesquisa? A primeira pergunta que o município tem e que nós temos: como saltar do cenário 1 e 2 para o cenário 6 do prontuário eletrônico? É uma grande pergunta. Por quê? Existem falta de computadores, falta de conectividade, estrutura de rede, né? Porque conectividade não é só internet, é rede lógica na UBS, porque todos os computadores do PEC, para que seja PEC, tem que estar interligados. E o próprio Ministério da Saúde, lá no DAB, sugere que haja disponibilização de pelo menos uma impressora em rede, tá? Porque o PEC ele não carrega só custo de computador e internet. O cabeamento lógico ou por Wi-Fi entre os computadores é obrigatório. Existe uma necessidade de mudança cultural dessas equipes de atenção básica e da gestão, porque lidar com o PEC não é só instalar um computador e entregar a um profissional de saúde. O PEC, para que ele funcione, agora eu estou falando do prontuário eletrônico do cidadão, para assistência, ele precisa de uma atenção básica organizada, planejada, de acordo com a demanda da população e suas possibilidades, ou seja, trabalhar com os parâmetros e diretrizes da saúde, que foram atualizados na portaria 1631 de 2015. Tá? É só procurar no Google que vai encontrar.
Portaria 1631. E com os novos indicadores de saúde e também podendo ser avaliado pelos 11 indicadores do PEMAC, tá bom? Até agora, não foi sinalizado pelo Ministério ampliação de aporte financeiro, nem de fornecimento de conectividade ou de estrutura. Nós só temos um prazo, mas não existe ainda essa sinalização. Então, esse avanço, por enquanto, são custas do município. Outros problemas encontrados. Qual será o tempo necessário para implementar as mudanças de implantação de versão do PEC na UBS no estado do Maranhão e no Brasil? Não se tem isso escrito. O tempo que você vai ter para implantar o prontuário eletrônico do cidadão, porque agora que foi lançado o questionário de justificativa, você tem até 10 de dezembro para explicar, preencher o questionário. E terceiro, como articular as ações em final de mandato e início de novas gestões. Em janeiro, eu vou ter novos secretários de saúde, só no Maranhão mais de 60% mudou. Não é fácil, a menos que o secretário saiba o que é o eSUS e saiba o que é o prontuário eletrônico do cidadão, domine essa área. Caso contrário, os profissionais de saúde, os coordenadores de atenção básica vão ter que ensinar o que é o PEC, o que é o prontuário eletrônico, o que é ter o prontuário eletrônico do cidadão instalado lá nas unidades básicas de saúde e funcionando. E esse é um grande problema. Então, quando a gente apresenta a realidade de um estado, tendo iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Será que os dados que o estado do Maranhão, construiu nessa pesquisa, será que eles são coerentes com o perfil do CISAB, que é o perfil do Ministério? Bom, para fazer isso, nós fizemos uma pesquisa lá no portal do CISAB. E no estado do Maranhão, no mês de outubro, que finalizou a competência em 21 de novembro, somente esses municípios apresentaram dados como prontuário eletrônico do cidadão instalados nas unidades básicas. Açailândia, Barão de Grajaú, Caxias, Estreito e Ribamar-Fiquene, representando 2% do estado. 98% do estado do Maranhão, no mês de outubro, de acordo com o CISAB, que é o portal onde dá o retorno das informações que foram recebidas, ainda trabalham com o CDS para digitar as fichas, ainda trabalha com o PEC nas secretarias municipais de saúde. Tá? Então essa é uma preocupação. Então, nós temos aí as nossas respostas. A principal resposta. Os dados parciais da pesquisa são coerentes com os dados disponíveis no relatório. Para quem tem dúvida, é só acessar o CISAB, no acesso restrito, e emitir o relatório chamado Aplicação Utilizada por UBS, que você vai ter a mesma resposta, tá? Para você saber do seu município ou do seu estado. Por isso, devem ser analisados os municípios do estado e criar estratégias e prazos de implantação do prontuário eletrônico do cidadão nas suas unidades básicas de saúde. Qual é o compromisso com o município, os 217 municípios do Maranhão? Está aqui os compromissos abaixo. A gente tem uma previsão de conclusão desse estudo, no máximo até o dia 5 de dezembro de 2016, tendo como parceiros, na qual vão ter acesso à publicação na íntegra, o COSEMES Maranhão, o Conselho Estadual de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, as unidades gestoras regionais e o Ministério da Saúde, que é o consumidor final dessa publicação. Qual foi a maior aprendizagem que foi construída ao longo dessa pesquisa? O impacto das ações articuladas para a melhoria da atenção básica. Não existe outra forma de melhorar a atenção básica se não for por parcerias. Se o município quiser caminhar sozinho, é uma caminhada muito difícil. Nós temos que pensar a atenção básica em equipe, no município, por equipes, por regiões de saúde, por estados, num só, compondo o cenário nacional, respeitando as peculiaridades de cada região de saúde.
Esse é o maior desafio. E essa pesquisa só foi realizada porque se construiu dessa forma. Não houve espaço maior nem de um nem de outro, né? A mesma informação que nós temos é a mesma informação que queremos repassar às regiões de saúde, aos profissionais da atenção básica, aos técnicos e gestores das regionais de saúde, às coordenações de atenção básica, em parceria com o Núcleo de Telesaúde. Foi só assim que a gente conseguiu cobrir os 217 municípios do Maranhão. Tá? Então, um agradecimento a todos os atores sociais desse estado e também do Brasil, porque é só assim que a gente consegue melhoria. E aí, já que a gente sempre fecha com uma falinha, todos nós precisamos que nos deem feedback, só assim que a gente melhora, né? A gente já trabalhou com outra fala de outro pensador, Steve Jobs, agora a gente está trazendo Bill Gates, né? Se não houver feedback, não tem como melhorar. Daí a importância de avaliações, de reuniões, de sentar com o outro para discutir formas de melhoria, tá certo? Eu também tenho que fazer um agradecimento em especial à equipe da Sala de Situação, que eu faço parte. Sem eles, essas ações também não seriam possíveis. Então tá aí a relação nominal. E eu tenho muito orgulho que todos eles estão ao vivo, aqui no auditório do Telesaúde, acompanhando essa web, porque se a gente não alinhar o discurso, a gente não tem como melhorar e continuar amadurecendo. O conhecimento ele não pode ficar restrito na mão de poucos, nem muito menos a gestão. Tá? Então agradeço a todos os componentes da Sala de Situação. O nosso e-mail, mais uma vez, está aí. Bom, pessoal, parece que a web de hoje é só sobre questionários, e é uma verdade. Tá? Quando a gente for analisar as pautas, é questionário, questionário, questionário. Então, a primeira crítica que eu vou responder aos municípios, Jamerson, tu só está falando de questionário, sim, mas no momento é o que temos para agora. Ou a gente responde, ou a avaliação se torna negativa. É melhor a gente ter o trabalho de transformar realidade em informação do que chegar em uma avaliação e de cara a gente já partir de uma nota negativa. Então, para os municípios que responderam à AMAC, fizeram a adesão ao PMAC, por favor, respondam à AMAC, ou seja, o instrumento de autoavaliação deste programa, que é o PMAC. Tá? Isso é uma realidade nacional. Esse primeiro ano, né, do PMAC, que depois a gente vai ter a discussão, foi um ano muito turbulento. Né? Turbulento de política, de corte de recursos, de instabilidade de gestão. Tá? E isso prejudicou o avanço do PMAC, prejudicou a continuidade também das ações. A gente vai mostrar um passo a passo rapidinho e depois a gente volta à discussão, lembrando. O bom dessas webs é que a gente deixa bastante tempo com discussão, respondendo e resgatando a essas questões. Depois a gente traz mais pessoas aqui para frente para falar sobre PMAC e AMAC. Bom, tudo o que se fala na atenção primária está no portal do DAB. Então, por favor, leiam e acessem o portal do DAB. Somente esses 2 últimos meses, quem não acessar o portal do DAB, que é o Departamento de Atenção Básica, vai perder muita coisa. Tá? Onde está o PMAC? Está aqui, ó, ações e programas estratégicos, clica lá em PMAC para você se manter atualizado. Tá? Vai estar lá notícias do primeiro, segundo e terceiro ciclo, inclusive como acessar o portal do PMAC. Onde é que eu vou acessar o portal do PMAC? Está bem aqui embaixo, olha, no azulzinho. Acesse o sistema. Tá? Você vai cair nesse portal, nesse segundo portal que dá acesso a várias outras políticas, chamado SGW, ou Portal do Gestor, onde o acesso para que você tenha acesso à PMAC está no nome do secretário de saúde, está no CPF dele, a senha dele. Caso ele tiver perdido ou alguém tiver perdido a senha, basta entrar com o CPF, CNPJ da Secretaria e a senha do Fundo Municipal de Saúde para ter acesso ao primeiro acesso. E aí reconstruir a senha do gestor municipal de saúde. Quando você acessa,
Já com a senha do secretário de saúde, você vai acessar pelo gestor do municipal desse programa, vai clicar ali naquela setinha verde e depois vai clicar em PMAC, onde vai abrir essa janelinha branquinha e aí sim você vai ter acesso à nova tela do PMAC, tá certo? Aí onde estão o relatório descritivo, o relatório analítico, que vão ser frutos de discussão de outras webs, e poder responder à MAC, tá bom? Aí, lembrando que a MAC ela não é rápida, ela se responde com a equipe, mas se você não responder, você já entra na avaliação externa negativada. Já deixa de pontuar até 20%, 30%, que são os pontos mais próximos da AMAC. Então, para responder a AMAC, basta clicar aqui, vai ficar amarelinho, vai mudar de tela para essa janelinha AMAC, e aí vai aparecer esse ícone, onde você vai clicar e depois selecionar. Bom, essa é a telinha da AMAC, do relatório da AMAC, onde está ali amarelinho, é só colocar o mouse em cima. E se o seu município já tiver respondido alguma coisa, já vai aparecer os pontos aqui embaixo. Esse daqui foi um cenário estadual. Só para vocês terem ideia, no Maranhão nós temos aproximadamente 1.800 equipes, perto disso, equipes de atenção básica, né? 1.750, nessa faixa. Dessas 1.750 equipes, 95% aderiram ao PMAC. Desses 95%, somente 118 tinham respondido à AMAC até 2 dias atrás. Ou seja, existe um cenário enorme para que os municípios respondam à AMAC. Tá bom? Então, meus caros, aqueles municípios que já responderam, é só clicar aqui embaixo em dimensão e subdimensão, porque o sistema vai pegar as respostas de cada equipe e já totaliza para você. Essa é a tela de monitoramento, que a Tércia vai fazer o monitoramento aí estadual, né, dos municípios que vão responder. Ela também vai fazer o mesmo acionamento, ela vai fazer o papel de chata, como nós fizemos, para que os municípios possam ter respondido. Os 217 municípios responderam ao questionário do Estado. Eu estou logo entregando nomes, porque é bom a gente identificar a pessoa. Afinal de contas, ela vai estar presente também nas próximas webs, apresentando aqui na frente, junto com a coordenação da saúde da família. E aí fica um bate-papo bem interessante entre PMAC e ESUS, e agora com o foco no AMAC. Bom, prazo máximo da AMAC ainda não está publicado, mas a única regra, que seja antes da avaliação externa. Segunda pergunta, quando vai ser a avaliação externa? Não está publicado oficialmente, mas provavelmente ainda no primeiro semestre de 2017 e não ao final do semestre. Então, o que é que eu vou sugerir para vocês? Se preparem para dezembro e o primeiro trimestre de 2017 para responder à AMAC, tá bom? Porque aí a gente já fica seguro quanto à avaliação externa, tá? Então esse é o período de meta, porque depois disso eles podem vir a qualquer mês. E quem dispara a avaliação externa é o Ministério da Saúde, tá? Então aqui na telinha de pesquisa, olha, se você clicar ali em dimensão e escolher uma, ele já faz o total aqui embaixo de como está a sua AMAC. Isso é ótimo, você não vai precisar ficar calculando, tá bom? Então esse é mais um material criado por nós e que está à disposição de todos vocês. Basta pedir aí por e-mail, que a gente já fornece, já é o terceiro material já mostrado e que nós vamos ter a maior honra de enviar para vocês, tá?